Essa questão 5, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Tem professor que dá um macete que eu não concordo, que é esse aqui, ó. Em vez de ficar perdendo tempo lendo esse blá 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 todo, lê logo a pergunta que o problema faz. Tem gente que faz isso, principalmente na prova do Enem, é muito comum. Eles costumam colocar muito blá 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 no início, diz que não serve pra nada, e vê logo qual é a pergunta que ele faz. Ele tá perguntando isso aqui, ó. A medida da altura do paralelepípedo menor é... Olha só, isso aqui é um sólido geométrico, é a caçamba de um caminhão, né? É formado por dois paralelepípedos, esse maior e esse menor. Ele quer saber a medida da altura do paralelepípedo menor. Cadê? Esse aqui é o paralelepípedo menor e a altura é isso aqui, ó. Ele quer que você calcule isso, essa medida. Só que se você fizer isso, vai se dar mal, porque você vai ter que ler esse blá blá blá. Porque esse blá 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 aqui, muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, tem informação que você vai ter que usar. Então, se você não ler esse blá 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 que ele coloca aqui no começo, você não vai ter como resolver isso. Então, vamos ler o blá 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 aqui, ó. Seguindo viagem, o ônibus percorre um trecho da Avenida Ipiranga. Essa avenida é cortada pelo Arroio Dilúvio, também conhecido como Riacho Ipiranga. Um dos grandes problemas do riacho é a poluição, pois ele recebe anualmente 50 mil metros cúbicos de terra e lixo em suas águas, o que equivale a 10 mil caminhões caçamba cheios. Então, tem números aqui que vão ser usados no problema. Essa medida aqui, ó, 50 mil metros cúbicos, e isso aqui, 10 mil caminhões. E essa figura aqui é a caçamba de um caminhão. Olha aqui, considere que a caçamba desses caminhões é formada por dois paralelepípedos conforme figura abaixo. Tá, então ele quer saber a altura do paralelepípedo. Olha só, aqui você conhece quase todas as medidas, né? Esse paralelepípedo maior aqui, a gente conhece essa dimensão e essa dimensão. Esse outro menor, a gente conhece essa dimensão. Essa aqui a gente não tem, mas a gente tem como calcular. É igual a isso tudo aqui, que é 4, menos esse pedaço aqui, que é 2,5, tá vendo? 2,5. Então, esse pedaço aqui tem como você calcular. Porque já que esse pedaço aqui é 2,5, esse pedaço aqui é igual, também a 2,5, e esse aqui também é igual. São as arestas paralelas de um paralelepípedo, elas são iguais, né? Então, isso aqui é 2,5, 2,5, 2,5. Então, esse pedacinho aqui é 2,5. 2,5 metros. Tá todo mundo em metros aqui, né? Então, esse pedacinho aqui é quanto sobra, ó. 4 metros menos 2,5 metros. Vai dar quanto isso aqui? 1,5 metros. Então, essa medida a gente tem, é 1,5. Só que o problema é que é saber essa medida. E essa medida aqui a gente não tem como calcular aqui, né? Só olhando para a figura, não. A gente vai ter que usar a informação que tem aqui no blá blá blá. Qual a informação útil que tem? Ele deu esse número e esse número. Normalmente, esses números são usados no problema. Cuidado que existe problema com pegadinha, que eles colocam números para te confundir. Eles colocam, às vezes, um monte de número que não serve para nada, tá ali só para te confundir, que você não vai usar para resolver o problema. Mas esses números aqui, eles têm a ver com a resolução do problema, porque você tem aqui o volume total de terra e lixo, 50 mil metros cúbicos, e aqui o número de caminhões, 10 mil caminhões. Então, o que isso aqui está te dizendo? Está te informando qual é o volume de um caminhão. Olha só. Você tem aqui 10 mil caminhões equivalentes a 50 mil metros cúbicos. Essa informação é fundamental. 10 mil caminhões equivalem a 50 mil metros cúbicos. 50 mil metros cúbicos. Qual é a informação que você pode tirar daqui? Você pode calcular quanto que é o volume de um caminhão.
é só você dividir isso por isso. 50 mil dividido por 10 mil. Claro, se 10 mil tem isso, para saber quanto é que tem um caminhão, é só você pegar isso aqui e dividir por 10 mil, né? Então, se você pegar 50 mil e dividir por 10 mil, quanto é que vai dar essa conta? Vai dar 5, né? 50 mil é o quíntuplo de 10 mil. Isso aqui dá 5, claro. Ou então você faz assim, corta os zeros, né? Eu vou cortar esses 3 zeros aqui, vou cortar esse zero com esse, vai dar 5 sobre 1, que é 5. Então, a gente conclui que um caminhão, ele transporta uma carga em volume de 5 metros cúbicos. Pronto, e essa informação vai te ajudar a resolver o que o problema está pedindo aqui? Claro, porque você tem o volume do caminhão. Olha aqui, você não tem as medidas todas aqui? Você sabe que esse total aqui é 5 metros cúbicos. Então isso aqui é a informação que estava faltando para você resolver o problema. Olha só, essa parte maior aqui da caçamba tem as seguintes medidas. Uma medida é 2,5. A outra medida é 2. E a outra medida é 0,7. Você sabe que no paralelepípedo retângulo, o produto das medidas... No caso, você tem que pegar a medida direito, né? Essa medida aqui e essa medida aqui. Você não pode pegar essa medida e essa medida aqui, que não tem nada a ver. Essa medida aqui é uma repetição dessa. Então, você tem que pegar as 3 medidas formando assim essa figura aqui, que se chama triedro. Isso aqui é assim, tá? Então, as medidas que você vai considerar são 2,5, 2... e essa aqui que vale 0,7. O produto dessas 3 medidas vai te dar o volume desse paralelepípedo, essa parte aqui. Então, quanto é que vai dar isso? Ó, 2 vezes 2,5 dá 5. E 5 vezes 0,7 dá quanto? Dá 3,5. 3,5 metros cúbicos. Tá certo isso? Ó, vou fazer de novo. Você está multiplicando aqui números com vírgula. Como é que você faz essa conta? Primeiro você faz essa conta sem levar em conta a vírgula. E você trata a vírgula no final. Então eu vou fazer primeiro a conta sem usar a vírgula. Olha aqui. Você vai fazer 25 vezes 2 vezes 7. Você começa fazendo assim, tá? Sem vírgula. Então, 2 vezes 25 dá 50. 50 vezes 7 é 350. E aí você coloca a vírgula. Vai colocar a vírgula como? Você vai colocar aqui o número de casas decimais igual a soma das casas decimais que você tem aqui. Aqui você tem uma casa decimal. Aqui não tem nenhuma. Então não conta. E aqui tem uma. Então ao total você tem 2 casas decimais. Então eu vou colocar a vírgula aqui para formar 2 casas decimais. Então é aqui 3,50, que é a mesma coisa que 3,5, né? Então o volume desse paralelepípedo retângulo aqui, essa parte, é 3,5 metros cúbicos. Já que a medida total da caçamba do caminhão é 5 metros cúbicos, quer dizer que essa parte menor tem quanto? É o total, que é 5, menos essa parte aqui. Vai dar 1,5. Então, a medida desse paralelepípedo retângulo menorzinho aqui é 1,5 metros cúbicos. O volume dele, né? 1,5 metros cúbicos. Pronto, com isso aqui você pode calcular isso que o problema pede. Olha aqui, esse paralelepípedo retângulo menor, ele tem as seguintes medidas. Essa medida aqui, a gente tem, que é igual a essa, 1,5 metros. A gente já tinha visto isso, né? 4 metros menos 2,5 metros, dá 1,5. Claro que essa aresta é igual a essa, que é igual a essa. Então, esse pedaço aqui é 1,5 metros. Esse pedaço aqui é o que a gente quer calcular. A gente não sabe ainda quanto é que mede. E essa lá de trás, que aqui não está aparecendo, é uma aresta oculta, mas ela é igual a essa aqui, ó, vale 2. Então, vou botar ela assim pontilhada, ó, isso vale 2. 2 metros, tá?
Então agora vamos desenhar o paralelepípedo inteiro. Então aqui a gente tem 2, 1,5 e esse número desconhecido aqui, vamos chamar de x. Posso chamar isso aqui de x? Vou chamar de x, tá? Também podia chamar de quadradinho. Vou chamar de x. Então a gente vai ter isso aqui, ó. 1,5 vezes 2 vezes x. Isso é igual a quanto? Ao volume desse paralelepípedo, 1,5 metros cúbicos. Pronto, a gente tem que achar o x aqui, que é o número que você tem que ter aqui para que esse produto dê 1,5. Olha aqui, 1,5, aqui você já tem 1,5. Você vai multiplicar 1,5 por isso e vai encontrar como resultado 1,5. Quer dizer que esse número aqui, quer dizer, o produto desses dois, vale quanto? Isso aqui tem que valer 1, né? As medidas têm que ser assim, tem que ser 1,5, depois de multiplicar por esse alguém aqui, dá 1,5. Então esse alguém aqui vale 1. Quer dizer, o 2 vezes x é igual a 1. Então com isso a gente descobre quem é x. Quem é o x que você tem que multiplicar ele por 2 e encontrar o resultado 1? Qual é o número que você multiplica ele por 2 e dá o resultado 1? O número que atende a isso é 1/2. Ou 0,5. Então o x vale 0,5. 2 vezes 0,5 dá 1. Tá, vamos agora conferir usando esse x igual a 0,5. Então é 0,5 isso, tá certo? Vamos conferir. Calculando o volume desse paralelepípedo aqui. Nós temos as dimensões. Essa dimensão vale 1,5. Essa dimensão aqui vale 0,5. E essa dimensão aqui, a terceira dimensão, vale 2. Quanto é que dá isso? Tem que dar 1,5, né? Vamos conferir para ver se a gente acertou. Olha aqui. Multiplico normalmente e depois coloco a vírgula. Então, vou fazer 15 vezes 5 vezes 2. Depois eu coloco a vírgula. 15 vezes 5 dá 75. E 75 vezes 2 dá 150. 150. E aí a gente coloca a vírgula. Quantas casas decimais a gente coloca? Ó, aqui tem uma casa decimal e aqui uma casa decimal. Total de 2 casas decimais. Então a gente coloca 2 casas decimais aqui. 1, 2. Então 1,5. Tá certo. 1,50, que é a mesma coisa que 1,5 metros cúbicos. Então tá certo. 1,5 metros cúbicos. É isso. Então o x procurado, que é essa medida aqui, é o que ele perguntou, né? A medida da altura do paralelepípedo menor é 0,5. Cadê? 0,5, olha aqui, ó. 0,5 metros. Resposta correta. Letra C de Charlie.